Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês para esse encontro que, na realidade, não só homenageia a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também... Está dando um pouco de microfonia. Alguns... Você avisa ali? Posso ligar? Deu? Está super forte. Pronto, agora. Bom, e homenageia também alguns valores fundamentais que o Núcleo de Estudos Fiscais tem ajudado a construir ao longo dessa sua trajetória, em especial a ideia de transparência. Tá? Eu queria, na figura do ministro Marcos Tavares, meu querido amigo, agradecer a presença de todos por virem a esse encontro e tomar a liberdade de, em um minuto e meio, tentar explicar por que será que nós fazemos tudo isso, por que será que nós colocamos o professor Eurico para trabalhar tanto aqui dentro da escola. Veja, quando a Fundação Getúlio Vargas decidiu criar uma escola de direito, isso devia ser ano 2000, o Brasil tinha 1.084 escolas de direito. Só para que nós tenhamos um parâmetro de comparação, os Estados Unidos têm hoje cerca de 220 escolas de direito, por um número de litígio que é 2 vezes maior do que o brasileiro. Né? A China tem 480 escolas de direito. A Índia tem cerca de 400 escolas de direito. O único país que tem um padrão também desproporcional com o Brasil é o México, que tem cerca de 600 escolas de direito. Então, é evidente que não era uma ideia razoável se criar uma escola de direito no final dos anos 90, início dos anos 2000. No entanto, a Fundação não criou apenas uma, como criou 2 escolas de direito. Isso porque ela tinha por objetivo criar escolas que eram bastante distintas das outras escolas, sem crítica a estas, mas a Fundação entendia que o Brasil estava passando, talvez até em função de coisas como a Lei de Responsabilidade Fiscal e das mudanças que haviam sido feitas no período anterior, o Brasil estava inserindo a sua economia num novo contexto, ou seja, nós tínhamos uma economia muito mais globalizada no início dos anos 2000 do que nós já havíamos tido no passado. E, com isso, sem dúvida nenhuma, nós haveríamos de ter um sistema jurídico que teria que interagir de uma maneira muito mais contundente e sistêmica com o sistema internacional e com os sistemas jurídicos de outros países. Então, era necessário pensar na formação de um advogado muito mais cosmopolita, por um lado, do que aquele que nós tínhamos tradicionalmente formado na história brasileira. Por outro lado, nós tínhamos uma tradição formada ao longo de 200 anos de cursos de direito que eram cursos muito formalistas, ou seja, cursos voltados a formar um advogado que tem, por excelência, a capacidade de dizer aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que é legal, aquilo que é ilegal, e não tem uma capacidade de interação com os demais setores, seja da economia, da política, da administração, para construir e arquitetar soluções que deem resposta aos problemas fundamentais que nós vivemos na nossa sociedade. Então, além de um advogado cosmopolita, nós precisamos de um advogado que fosse capaz de interagir com os diversos setores da sociedade, pudesse compreender o impacto do direito na economia, o impacto do direito nas políticas sociais, para que ele pudesse contribuir na formulação de soluções jurídicas a problemas complexos. E isto exige uma mudança fundamental de metodologia, não só a metodologia de pesquisa, enquanto a metodologia tradicional é uma metodologia livresca, que parte do texto e da doutrina para apresentar algum tipo de resposta, para uma metodologia muito mais empírica, ou seja, olhar os problemas fundamentais da sociedade, dialogar com as outras disciplinas que estão na sua fronteira, para, então, dar respostas juridicamente construtivas. E é nesse âmbito que o Núcleo de Estudos Fiscais se inseriu, talvez, como o precursor, a vanguarda desses estudos empíricos aqui dentro da Fundação. Então, nesse sentido, eu fico muito contente, porque nós todos temos, no Núcleo,
não só algo importante do ponto de vista dos estudos tributários, mas, fundamentalmente, algo importante do ponto de vista dessa viragem metodológica que essa escola se propõe a fazer, que é se debruçar de uma maneira aberta, de uma maneira dialógica, sobre todos os problemas, no caso, problemas de natureza fiscal, que o Brasil enfrenta, e ter a coragem de o tempo todo estar não só dialogando com setores relevantes da sociedade, como os hoje aqui representados, mas também dando respostas e dialogando com a sociedade por intermédio da mídia. Nesse sentido, a escola não se parece muito com uma escola tradicional, mas talvez se pareça mais com um think tank. E o Núcleo de Estudos Fiscais é o think tank da Direito GV no campo tributário, e disso nós temos muito orgulho. Bom, por fim, então, eu queria apenas parabenizar. Eu acho que a presença do Marcos aqui não só uma homenagem àqueles que foram capazes de transformar em política de Estado esse conceito tão fundamental da responsabilidade social, mas também uma homenagem a ele próprio, que teve um papel tão importante na reconstrução e modernização do Estado brasileiro. E dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal não só contribuiu, e hoje se vê em muitas circunstâncias ameaçadas, para esse objetivo fundamental que as nações civilizadas adotam, mas também ela cria um efeito colateral altamente positivo, que é a capacidade de trazer transparência sobre as contas públicas, que é outro objetivo fundamental que nós vemos que uma democracia tributária tem que ter. Então, com isso, eu me calo, porque eu não entendo nada de direito tributário, e passo a palavra ao meu colega Eurico para fazer as considerações iniciais desse encontro. Muito obrigado, Oscar. Bom dia a todos. Eu queria dizer que esse é um evento muito especial e que todos vocês sintam-se parte da mesa. Foi um evento focado só para convidados. Pela primeira vez, a gente não fez um convite aberto para todos. Todos que estão aqui, Oscar, fazem parte das 4 linhas de pesquisa do Núcleo, que diz respeito a uma virada institucional que o Oscar vem pretendendo também, em estar aproximando cada vez mais a sala de aula de projetos de pesquisa. Então, existem aqui, estão se encontrando os conselheiros dos nossos 4 projetos de pesquisa. O primeiro projeto sobre transparência pública, que a gente vem desenvolvendo os índices de aferição de transparência em relação ao poder público. Hoje vai ser premiado a aferição da transparência do contencioso administrativo tributário dos estados. Nós temos um outro projeto paralelo, complementar a esse, que é a transparência corporativa, no sentido de abrir dados das empresas também, para que eu tenha visibilidade da função social das empresas. Temos um outro projeto bastante relevante, que trabalha a ideia de administração tributária e democracia, para estudar os procedimentos na administração tributária. E o Oscar aqui é uma referência, porque eu me lembro, logo no começo da formação da escola, ele me deu um livro do Thomas Nagel, O Mito da Propriedade, falou: Rico, pensa um pouquinho aí no teu modelinho de direito tributário, que a coisa é um pouquinho mais ampla. E depois de 6 anos que o NEF está comemorando agora, eu me dei conta que os problemas do direito tributário não são problemas relativos ao conceito de renda, nem ao conceito de fato tirador, nem de mercadoria no ICMS, mas os maiores problemas são relativos à própria questão da democracia dentro do direito, de seus processos jurídicos. E, por fim, nós temos os conselheiros do grupo também do Observatório da Reforma Tributária, que pretende acompanhar esse projeto de reforma tributária. Para passar rapidamente para o Martos, eu só queria justificar para o Martos. Eu já conheço o Martos há algum tempo, mas eu não tinha conectado ele a ser essa referência, o grande herói da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós havíamos convidado o presidente Fernando Henrique Cardoso, tentado convidar para que ele viesse para cá, e o recado foi: convidem o Martos. E então é uma ordem do presidente. E Martos, eu comecei a pensar, desde que você conversou sobre isso, por que eu não estava acompanhando tanto o que aconteceu nessa época? Daí eu me dei conta que no dia 5 de maio de 2000, eu só tinha uma preocupação:
era defender o meu doutorado. Eu estava defendendo um tema muito importante, o tema mais importante de todos, que era a decadência e prescrição no direito tributário. Então, eu defendi justamente dia 23 de maio de 2000. Então, eu passei um ano só escrevendo com o tema mais importante do mundo. Até então. Que cuida de uma coisa altamente abstrata do direito, que cuida da ideia do lançamento, constitui o crédito e o tempo, faz com que desapareça. Aí tinha uma série de questões importantíssimas, se desaparecia a obrigação ou desaparecia o crédito, ou se atacava o direito de ação ou atacava o próprio direito. E dúvidas se o prazo de 5 anos era 5 anos mesmo ou era 10 anos, que é uma questão interpretativa que até hoje não foi resolvida no Supremo Tribunal Federal nem no STJ, de altíssima indagação jurídica. E, enquanto eu estava fazendo isso, Marcos, você estava mudando o Brasil, fazendo muita diferença, coisa que eu acabei aprendendo na escola agora, depois de uns 20 anos, aí, quase 15 anos. Então, parabéns aí por ter feito história para todos nós. E minhas desculpas por não ter acompanhado tão proximamente esse momento, porque esse momento eu estava altamente alienado com questões substantivas do direito substantivo e formal, material transcendental.